Todas as seleções classificadas às quartas de final da Copa do Mundo 2026. A fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim, com as 8 seleções classificadas para as quartas de final definidas. Os times que seguem na disputa pelo título mundial agora se preparam para confrontos decisivos em busca de uma vaga nas semifinais. Com grandes seleções ainda vivas no torneio, a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final com duelos de alto nível. Enquanto os torcedores aguardam ansiosamente para ver quais equipes se destacarão. Marrocos. O Marrocos garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao golear o Canadá por 3-0, em Houston. Os africanos se tornaram a primeira seleção classificada entre os 8 melhores da competição, e repetem o feito histórico de 2022, quando chegaram à semifinal. Azzedine Ounahi foi o grande nome da noite com 2 gols no segundo tempo. Soufiane Raimi fechou o placar nos acréscimos. França. A França derrotou o Paraguai por 1-0, na Filadélfia, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. A equipe francesa não levou sustos, mas precisou de paciência. Os franceses tiveram dificuldade para furar o bloqueio paraguaio até que Deschamps mexeu no segundo tempo. Tirou Barcola e colocou Doué, e 4 minutos depois o camisa 20 sofreu o pênalti que Mbappé converteu para selar o 1-0 na Filadélfia. Noruega. A Noruega eliminou o Brasil por 2-1, em Nova Jersey. Os noruegueses não precisaram criar muito, controlaram o jogo, souberam esperar e deixaram Haaland decidir quando importava. O artilheiro norueguês marcou 2 vezes nos últimos 10 minutos, de cabeça aos 34 e rasteiro aos 44, para selar a classificação histórica. Inglaterra. Em um jogo emocionante no Estádio Azteca, a Inglaterra venceu o México por 3-2 e garantiu vaga nas quartas de final. O grande destaque da partida foi Jude Bellingham, autor de 2 gols e de intervenções defensivas decisivas. Apesar da pressão mexicana até os minutos finais, os ingleses resistiram com uma atuação defensiva de alto nível e confirmaram a classificação. Espanha. A Espanha garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer Portugal por 1-0, em um clássico ibérico marcado pelo possível adeus de Cristiano Ronaldo aos mundiais. Depois de um duelo equilibrado e com chances para os dois lados, a equipe espanhola pressionou na reta final e encontrou o gol da classificação com Miquel Merino. O resultado coloca a Espanha entre as 8 melhores seleções da competição e encerra a trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Bélgica. A Bélgica confirmou sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer os Estados Unidos por 4-1, em Seattle. A classificação veio em uma partida marcada pela polêmica envolvendo Folarin Balogun, liberado pela FIFA para atuar após ter a suspensão suspensa. Em campo, porém, os belgas dominaram as ações. Charles de Ketelaere brilhou com 2 gols, Hans Van Aken ampliou após falha da defesa americana e Romelu Lukaku saiu do banco para fechar a goleada. Malik Tillman marcou o único gol dos anfitriões, que se despediram do Mundial. Argentina. A Argentina garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Egito por 3-2, em Atlanta, em uma virada histórica. Depois de sair perdendo por 2-0, a atual campeã reagiu nos minutos finais com gols de Cuti Romero, Lionel Messi e Enzo Fernandes, que marcou o gol da classificação aos 46 minutos do segundo tempo. Suíça. A Suíça garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao superar a Colômbia nos pênaltis, após empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação, em Vancouver. A classificação colocou os suíços entre os 8 melhores do Mundial pela primeira vez desde 1954, encerrando um jejum de 72 anos. Chaveamento das quartas de final. França x Marrocos, 9 de julho, às 17 horas, em Boston. Espanha x Bélgica, 10 de julho, às 16 horas, em Los Angeles. Noruega x Inglaterra. 11 de julho, às 18 horas, em Miami. Argentina x Suíça, 11 de julho, às 22 horas, em Kansas City.